Decreto-Lei 5452 de maio de 43. Consolidação das Leis do Trabalho. Título 1. Introdução. Artigo 1. Esta consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho nela previstas. Artigo 2. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Parágrafo 2. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Parágrafo 3. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Artigo 3. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Artigo 4. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Parágrafo 1. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. Parágrafo 2. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos no parágrafo 1 do artigo 58 desta consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras. Inciso 1. Práticas religiosas. Inciso 2. Descanso. Inciso 3. Lazer. Inciso 4. Estudo. Inciso 5. Alimentação. Inciso 6. Atividades de relacionamento social. Inciso 7. Higiene pessoal. Inciso 8. Troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Artigo 5. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Artigo 6. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Artigo 7. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplicam. A linha A. Aos empregados domésticos, assim considerados de um modo geral, os que prestam serviços de natureza não econômica, à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas. A linha B. Aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais
ou comerciais. A linha C. Aos funcionários públicos da União, dos estados e dos municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições. A linha D. Aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção do trabalho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. A linha F. As atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos, assim definidas em normas internas de organização partidária. Artigo 8. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo 1. O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo 2. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Artigo 9. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Artigo 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1. A empresa devedora. Inciso 2. Os sócios atuais. E, inciso 3. Os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Artigo 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Parágrafo 1. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Parágrafo 2. Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Parágrafo 3. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Artigo 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2. A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. Artigo 12. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial. Título 2. Das normas gerais de tutela do trabalho. Capítulo 1. Da identificação profissional. Seção 1.
da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Artigo 13. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Parágrafo 1. O disposto neste artigo aplica-se igualmente a quem, inciso 1, proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Inciso 2. Em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Parágrafo 3 foi revogado e um monte de inciso aqui também, e o 4 também. Seção 2. Da emissão da carteira. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que, inciso 1, nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para a emissão. Inciso 2, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Inciso 3, mediante convênio com serviços notoriais e de registro sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para a emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Só um instante aqui, porque eu estou no site do Planalto, aí tem aquele tanto de coisa revogada. Calma aí. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF. Bom, coloquei aqui no compilado, né, que eu sempre esqueço de fazer isso. Do 16 já pula lá pro 29, porque o restante foi tudo revogado. Seção 4, das anotações. Anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social. Artigo 29. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja a sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. Parágrafo 2. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas: a linha A, na data base; a linha B, a qualquer tempo por solicitação do trabalhador; a linha C, no caso de rescisão contratual; ou a linha D, necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Parágrafo 3. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá de ofício comunicar a falta de anotação ao órgão competente para o fim de instaurar o processo de anotação. Parágrafo 4. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5. O descumprimento do disposto no parágrafo 4 deste artigo submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no artigo 52 deste capítulo. Parágrafo 6. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo.
Parágrafo 7. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8. O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de até 48 horas a partir de sua anotação. Artigo 29. O empregador que infringir o disposto no caput e no parágrafo 1 do artigo 29 ficará sujeito à multa no valor de R$ 3.000 por empregado prejudicado, acrescido de igual valor em cada reincidência. Parágrafo 1. No caso de microempresa ou de empresa de pequeno porte, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado prejudicado. Parágrafo 2. A infração de que trata o caput constitui exceção ao critério da dupla visita. Artigo 29b. Na hipótese de não serem realizadas as anotações a que se refere o parágrafo 2 do artigo 29, o empregador ficará sujeito à multa no valor de R$ 600 por empregado prejudicado. Do 30 ao 35, tudo revogado. Artigo 36. Seção 5. Das reclamações por falta ou recusa de anotação. Artigo 36. Recusando-se a empresa fazer anotações a que se refere o artigo 29 ou a devolver a carteira de trabalho e previdência social recebida, poderá o empregado comparecer pessoalmente ou intermédio de seu sindicato, eu acredito que seria o por intermédio do seu sindicato, perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar reclamação. Cuidado com essa palavra reclamação, eles podem colocar qualquer outra na hora da prova. Artigo 37. No caso do artigo 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para a instrução do feito, observado, se for o caso, o disposto no parágrafo 2 do artigo 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social ou sua entrega. Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Artigo 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-lhe o prazo de 48 horas a contar do termo para apresentar defesa. Parágrafo único. Fim do prazo para a defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância para se ordenarem diligências que completem a instrução do feito ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Artigo 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência de relação de emprego ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Parágrafo 1. Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamentos, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações uma vez transitado em julgado e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Parágrafo 2. Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nesta hipótese, mandar proceder desde logo aquelas sobre as quais não houver controvérsia. Seção 6. Do valor das anotações. Artigo 40. A CTPS, regularmente emitida e anotada, servirá de prova. Inciso 1. Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço, o inciso 2 foi revogado. Inciso 3. Para cálculo de indenização por acidente de trabalho ou moléstia profissional.